Gente, estamos estudando o nosso livro de Deuteronômio. E no livro de Deuteronômio, nós paramos lá no capítulo 17. Já fizemos 2 partes e hoje vamos fazer então a terceira, a partir do capítulo de número 18. Acompanhe então conosco, porque esse capítulo 18 nos fala sobre o direito do sacerdote e dos levitas. E tem também um dos versos chaves da Bíblia. Sabe que a Bíblia tem alguns versos que são versos chaves, aqueles que nos faz entender muitas coisas. E nós vamos ler um desses aqui nesse capítulo 18. Mas antes, vamos aí para o capítulo de número 1. Os sacerdotes levitas, toda a tribo de Levi, não terão parte nem herança com Israel. Das ofertas queimadas do Senhor e da sua herança comerão. Por isso não terão herança no meio dos seus irmãos, porque o Senhor é a sua herança. Está sendo repetido aqui que os sacerdotes e os levitas, eles não teriam parte como, por exemplo, terras. A herança que Deus estava dando para Israel não estava dando para os levitas. Porém, Deus era a herança. E eles ganharam em muito. Porque é melhor ter Deus do que ter terra. Terra fica. Deus permanece para todos sempre. Verso 3. Esse, pois, será o direito do sacerdote a receber do povo, dos que oferecem sacrifício, seja boi ou gado miúdo, que darão ao sacerdote a espada e as queixadas e o bucho de todos os animais que era ofertado ao Senhor no sacrifício. Uma parte era tirada e era dada aos levitas, uma parte era dada aos sacerdotes para alimentação do povo do Senhor e por honrarias também do Senhor. Olha o verso 4. Dar-lhe-ás as primícias do teu grão, do teu mosto, do teu azeite, e as primícias das tosquias das tuas ovelhas. Tudo isso, irmãos, é para o povo do Senhor. Verso 5. Porque o Senhor teu Deus o escolheu de todas as tuas tribos, para que assista e sirva no nome do Senhor todos os teus dias. Verso de número 15. Eu falei para os irmãos alguns versos chaves que tem na Bíblia. O capítulo 18, verso 15, é um deles, que diz assim: o Senhor teu Deus te levantará um profeta no meio de ti, de teus irmãos, como eu, a ele ouvireis. O que Moisés está dizendo ao povo? De que Deus iria levantar um que seria um profeta e que esse teria que ser ouvido pelo Senhor. Quando nós lemos as cartas, principalmente o livro de Atos, a gente vê os apóstolos repetindo este verso aqui, dizendo que Cristo, que Jesus é este profeta. É o profeta que Deus levantou maior do que Moisés. Isso é uma palavra muito importante. Olha só o verso 16 sobre esse profeta. Conforme tudo que pedisse ao Senhor teu Deus em Horebe, no dia da assembleia, dizendo: não ouvireis mais a voz do Senhor teu Deus, nem mais vereis este grande fogo para que não morra. Então o Senhor me disse: falaram bem naquilo que disseram. E aí, olha o que o próprio Senhor diz: eu lhe suscitarei um profeta no meio dos seus irmãos como tu. Porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. E olha o verso 19.
Será que qualquer que não ouvir as minhas palavras, que eu falar em meu nome, eu requererei dele? Então Deus estava colocando esse profeta como sendo o profeta do Senhor, o ungido do Senhor, o Cristo do Senhor, para ser temido, ouvido e crido. O verso 21, Deus ainda adverte, porque poderiam aparecer outros chamados enganadores ou falsos profetas. E se disseres no teu coração, como conhecerei a palavra que o Senhor não falou? Quando o profeta falar em nome do Senhor, e essa palavra não se cumprir, nem suceder assim, esta é a palavra que o Senhor não falou. Com soberba falou aquele profeta, não tenhais temor dele. Jesus, tudo que ele disse debaixo do Espírito do Senhor e tudo se cumpriu-se. Capítulo 19. No capítulo 19, volta novamente, porque Deuteronômio significa as repetições, sobre as cidades dos refúgios. Essa era uma cidade do qual alguém cometesse algum crime, iria se refugiar nela. Se essa pessoa fosse inocente, ela seria amparado dentro daquela cidade, e o executor não poderia entrar naquela cidade. Olha o que diz. Verso 1. Quando o Senhor teu Deus desarraigar as nações, cuja terra te dará o Senhor teu Deus, tu a possuíres, e morares nas suas cidades e nas suas casas, 3 cidades separarás no meio da terra, que te dará o Senhor teu Deus para a possuíres. Estas cidades seriam chamadas a cidade do refúgio. Por quê? Olha o verso 5. Aquele que entrar com seu próximo no bosque para cortar lenha, aqui é um exemplo, e pondo força na sua mão com o machado para cortar a árvore, e o ferro soltar do cabo e ferir o seu próximo, e esse morrer, aquele que se acolher em uma dessas cidades viverá. Deus está protegendo a pessoa que na fatalidade, na infelicidade, numa coisa que foi casual, de repente tirou a vida de alguém. É muito triste quando isto acontece. Eu nunca vou esquecer, mas já tem, acho que 45 anos, mas eu não esqueço de um irmão já com 25 anos, brincando com o irmãozinho de 5 aninhos. Aí ele trabalhava com caminhão, foi sair com caminhão, lamentavelmente matou o irmãozinho. Foi um acidente, foi uma fatalidade. Acho que o maior castigo da prisão é ver o que ele fez e ficar guardada aquela dor para sempre. Então Deus está dizendo que era para ser colocado uma cidade para acolher estas pessoas, para que o vingador de sangue, olha o verso de número 6, para que o vingador de sangue não vai após um homicida, quando se enfurecer o seu coração e o alcançar por ser cumprido o caminho, e lhe tire a vida. O vingador de sangue era aquela pessoa, a lei não era olho por olho, dente por dente, matou alguém da família, vou vingar a morte dessa pessoa. E aqui era uma pessoa que matou alguém sem querer, vamos dizer assim, na fatalidade, num acidente de trabalho. Então o vingador, ele não podia entrar nessa cidade chamada Cidade do Refúgio. Deus dá uma direção também a ele sobre testemunhas. Verso 15.
Uma só testemunha contra alguém não se levantará por qualquer iniquidade ou por qualquer pecado, seja qual for o pecado que cometeu. Pela boca de 2 testemunhas ou 3, vai de fato prevalecer. Sabe que isso no Brasil é lei? Por exemplo, você faz um contrato de casa, de compra e venda, você precisa de testemunha, quantas? 2. Uma não vale. Você vai fazer um casamento lá no cartório, no civil, precisa de 2. Uma só não vale. É no mínimo 2. Se eu falar para o homem do cartório, eu quero 10 testemunhas, ele tem que colocar 10 testemunhas. Mas é no mínimo 2. Nunca pode ser uma. Esta ordenança dessa lei no Brasil, ela vem de princípios dentro da palavra, dentro da Bíblia. Capítulo 20. O capítulo 20 fala sobre a mobilização da guerra, sobre convocar pessoas para a guerra, porque Israel ia entrar numa nação que ele não conhecia e ia ter muitas guerras, e realmente teve, contra os filisteus e contra os cananeus e tantas outras nações ali. Então Deus dá esta lei para eles. Quando saíres a peleja ou a guerra contra os teus inimigos e vires o cavalo e os carros e povo maior em número do que tu, dele não terás temor, pois o Senhor teu Deus está contigo. Primeira coisa que Deus está falando ao povo que vai para a guerra: não tenha nenhum medo, que eu estou junto com vocês. Verso 2. E será que quando vos chegardes a peleja, o sacerdote se adiantará e falará ao povo, e dir-lhe-á: ouve, ó Israel, hoje vos achegueis a peleja contra os vossos inimigos. Não se amoleça o vosso coração. Não temais, nem tremais, nem vos aterrorizeis diante deles, pois o Senhor vosso Deus é o que vai convosco a pelejar contra os vossos inimigos. Deus está falando sobre a mobilização para a guerra, para não temer, porque ele estaria à frente. Então, não teme as tuas guerras, as tuas lutas. Confie, Deus está à frente. E o que mais que os sacerdotes eles falavam? Olha que coisa interessante, verso 8. E continuarão os oficiais a falar ao povo, dizendo: quem é o homem medroso, de coração tímido, pode ir embora para casa, para que o coração do povo não se contamine. E é certo. É daí que é tirado a expressão: um pouco de fermento leveda toda massa. Vai para a guerra, no meio de 10 mil soldados, 20 começa a falar: não vai dar, vamos todos morrer, daqui a pouco está todo mundo falando, vamos todos morrer, pronto. O exército já perde a guerra antes de começar a guerra. Capítulo 21. Capítulo 21, Deus trata de uma lei sobre a morte cujo não se sabe quem foi que matou. É o chamado, o autor é desconhecido. E isso no Brasil, todo dia tem um monte. Morreu, quem matou? Ninguém sabe, ninguém viu. O que eles faziam? O que Deus orientou a eles? Verso 1. Quando na terra que te der o Senhor teu Deus para possuí-la, achar um morto caído no campo, sem que saiba quem o matou, então sairão os teus anciões e os teus juízos, medirão a distância até a cidade que estiverem em redor do morto, e na cidade mais próxima ao morto, os anciões da mesma cidade tomarão uma novilha da manada, que não tenha trabalhado nem lenha, nem puxado jugo, e os anciões daquela cidade trarão a novilha a um vale áspero, que nunca foi lavrada, nem semeado, e ali naquele vale degolarão a novilha. Então se chegarão os sacerdotes, filhos de Levi,
pois o Senhor teu Deus os escolheu para o servirem e para abençoarem em nome do Senhor, e pela sua palavra se decidirá toda demanda e todo ferimento. Olha que coisa interessante. Por que de tudo isso? Verso 6. E todos os anciões da mesma cidade, mais próxima ao morto, lavarão as suas mãos sobre a novilha degorada no vale, e protestarão e dirão: as nossas mãos não derramaram este sangue, nem os nossos olhos o não viram. Por que era feito tudo isso? Para que não houvesse maldição sobre aquela cidade. Quando é derramado sangue de alguém e que não haja punição, a maldição fica, principalmente quando é de alguém justo. Por que o Brasil tem tanta, mas tanta maldição? É porque no Brasil, infelizmente, o crime nunca é encarado a rigor com tanta seriedade. No verso 10 do capítulo 21, fala sobre o casamento quando a pessoa está no período de guerra. Quando saíres a peleja contra os teus inimigos, e o Senhor teu Deus os entregar nas suas mãos, e tu delas levares prisioneiros. Verso 22. Está aqui o 11. E tu entre os presos vires uma mulher formosa à vista, e a cobiçares, e a tomares por mulher, então a trarás para a tua casa, e ela rapará a cabeça e cortará as suas unhas. E desperá o vestido do seu cativeiro, e se assentará na tua casa. E chorará o seu pai e a sua mãe o mês inteiro, e depois chegarás a ela, e tu serás seu marido, e ela serás a tua mulher. Deus estava permitindo com que fosse numa guerra e de repente viesse os prisioneiros e alguém ficasse, gostei daquela moça, eu quero aquela moça para ser a minha esposa. Ela passava por este ritual para poder ser validado o seu casamento. No verso de número 18, fala sobre os filhos desobedientes. Meu Deus, se isso fosse aplicado no Brasil. Pelo contrário, isso aqui no Brasil é totalmente o contrário do que nós vamos ler aqui. Verso 18. Se quando alguém tiver um filho obstinado e rebelde, sabe aquele filho rebelde, aquele filho que desobedece o pai e a mãe, aquele filho que quer mandar na casa, não quer trabalhar e quer sombra e água fresca? Esse é o filho rebelde. Que não obedecer a voz de seu pai, a voz da sua mãe, e castigando-lhe não der ouvido, ou seja, bateu porque o filho é rebelde. E o filho, quanto mais me bate, pior fica. O que é que vão fazer? O que nós fazemos? A gente leva no psicólogo. Eles também levavam no psicólogo chamado sacerdote. Então, seu pai e a sua mãe pegarão nele e o levarão aos anciões da sua cidade e à porta do seu lugar. E dirão aos anciões da cidade: este nosso filho é rebelde e obstinado, não dá ouvidos à nossa voz, é um comilão e um beberrão, ou seja, esse menino não vale nada. Então, todos os homens da cidade vai apedrejar até que morra. Jesus! Diferença, né? Vá falar para o menino de menor de 18 anos que ele é um comilão e um beberrão e se vira, põe para fora da casa. Daqui meia hora ele volta com a polícia e com o conselho tutelar e ele fica em casa e o pai vai preso. É o que nós temos mais ou menos de lei hoje, né? Capítulo 22. No capítulo 22, e eu quero ler a partir do verso 13, nos fala da lei de Moisés sobre casamentos. E aqui tem uma coisa importante a dizer. Vamos lá, verso 13. Quando um homem tomar mulher e depois de coabitar com ela, ou depois de se relacionar com a mulher, e a desprezar, Deus,
e lhes imputar coisas escandalosas e contra ela divulgar uma fama, dizendo: tomei esta mulher e me cheguei a ela, porém não achei virgem, então o pai da moça e sua mãe tomarão sinais da virgindade da moça e levá-los-ão aos anciões da cidade e à porta. E o pai da moça dirá aos anciões: eu dei minha filha por mulher a este homem, porém ele a despreza. E eis que ele imputou coisas escandalosas, dizendo: não achei virgem a tua filha. Porém, eis aqui os sinais da virgindade da minha filha. Estenderão a roupa diante dos anciões da cidade. Então os anciões da mesma cidade tomarão aquele homem e o castigarão. O que está acontecendo aqui? O que devia acontecer naquela época? Tomou uma moça, casou com a moça e pegou a moça, mandou para fora de casa, porque se valia daquela época que ele era um homem, e com um homem podia fazer o que bem entendesse. Então isso era feito muito comum, eles aprenderam isso lá no Egito. Mas o Senhor está falando agora não. A lei é diferente. A lei é para honrar a mulher honrada. Mas se a mulher fosse completamente não como os pais gostariam que ela fosse, uma moça virgem, como que ficaria sobre tudo isto? Verso 20. Porém, se isto for verdadeiro, isto é, que a virgindade não se achou na moça, então levarão a moça à porta da casa do seu pai, e os homens da sua cidade o apedrejarão até que morra, pois fez loucura em Israel, prostituindo-se na casa de seu pai, assim tirarás o mal no meio de ti. Se a moça cometeu algum ato sexualmente errado lá para a época, então, na casa dos seus pais, isso era uma vergonha extrema. Mas isso é muito sério. Isso aqui, irmãos, é a mesma coisa de nós compararmos, por exemplo, nos dias de hoje, a pedofilia. A pedofilia é uma coisa nojenta, uma coisa horrorosa. Tem que ter punição e eu acho que a punição é muito branda no Brasil. Tem que ser uma punição muito severa. Porém, não, mas a moça é diferente. Não, eu não estou falando sobre um caso ou outro. Estou falando que o que nós chamamos de coisa grotesca, a pedofilia, eles chamavam de grotesca uma moça casar-se que não fosse virgem, apenas tentando dar uma ideia para a gente comparar, para ver como que nós somos mais liberais e como que eles naquela época eram mais severos, mais rigorosos, ok? Ok, vamos para o capítulo 23. O capítulo 23 nos trata sobre exclusão de pessoas do povo de Israel, das assembleias solenes de Israel, e o que era possível. Sim, era possível. Por isso tinha que ser observado toda uma vida regrada mesmo perante ao Senhor, o nosso Deus. Vamos para o verso de número 15. Não entregarás ao seu senhor o servo que fugiu do seu senhor para se acolher a ti. Contigo ficará no meio de ti, no lugar em que acolher alguma das tuas portas, onde lhe agradar não oprimirás. Não haverá prostituta dentre as filhas de Israel, nem haverá sodomita entre os filhos de Israel. Isso aqui, irmãos, são várias leis determinadas, deixadas pelo Senhor para que eles cumprissem e não contaminassem o arraial do Senhor. Diz mais ainda, no verso agora de número 19. Ao teu irmão não emprestarás com juros,
juros em dinheiro, juros em comida, juros em qualquer coisa que se empreste com juros. Deus proíbe cobrar juros com dinheiro emprestado entre os irmãos. Mas hoje até do pai e da mãe se cobra juros, quanto mais do irmão. Verso de número 20. Ao estranho emprestarás com juros, aquele que você não conhece. Então, você vai fazer um banco, vamos dizer assim, e vai trabalhar sobre isso, mas não dentro da própria família. Verso de número 21. Quando fizeres algum voto ao Senhor teu Deus, não tarde em cumpri-la. O que votar, pague ao Senhor. Olha o verso 23. O que saiu dos seus lábios, guardarás e cumprirás, tal como voluntariamente votaste ao Senhor teu Deus, declarando pela tua boca. Capítulo 24. No capítulo 24, nós temos a questão do divórcio. Quando o homem tomar uma mulher e se casar com ela, então será que, se não achar graça em seus olhos, por nela encontrar coisa indecente, far-lhe-á uma carta de repúdio. Moisés estava declarando que o povo poderia repudiar ou divorciar da sua mulher. Perguntaram para Jesus, por que Moisés então permitiu dar carta de repúdio? O que Jesus disse? Jesus concordou com Moisés? Não. Jesus disse assim, Moisés falou isso por causa da dureza de vocês. Mas não é assim desde o princípio, que Deus os juntou, não separe o homem. Por que Moisés então estava instituindo o divórcio? Porque o negócio estava descambado. Então o povo, na dureza do coração, não tinha o que fazer. Querem o divórcio então seja feito. Mas essa não é a vontade do Senhor. Capítulo 25. No capítulo 25, fala sobre penas e açoites. Quando houver contenda entre alguns e vierem a juízo, para os que julguem ao justo, justificarão, e ao injusto condenarão. Levaram Jesus para ser condenado. Jesus era justo? Era, mas não justificaram Jesus. De uma forma fraudulenta no julgamento de Jesus, o condenaram com testemunhas falsas. E qual que era, então, a culpa de tudo isso? O que o injusto levaria? Verso 2. E será que seu injusto merecer açoites? Jesus não merecia. O juízo fará deitar-se para que seja açoitado diante de si. Foi o que fizeram com Jesus, açoitaram. Quantos açoites eles davam? Verso 3. 40 chicotadas, ou 40 açoites, lhes fará dar, não mais, para que ventura se lhe fizer dar mais açoite do que esse, teu irmão não fique envelhecido aos teus olhos. E em Jesus não deram só chicotada. Aí entregaram para os romanos para fazer pior do que isso, para ser crucificado. Verso de número 13, fala sobre pesos e medidas justas, balanças justas. Na tua bolsa não terá pesos diversos, um grande e um pequeno. Na tua casa não terá 2 tipos de efa, um grande e um pequeno. Peso inteiro e justo terás, efa inteira e justo terás. Ou seja, eles vendiam as coisas por algum peso. 1 quilo é 1 quilo. 1 quilo não é 999 gramas. 1 quilo é 1 quilo. Então, eles estavam usando pesos injustos para poder lucrar mais. E Deus estava
proibindo tudo isso. Capítulo 26, até o 26. Até o 26. O capítulo 26 é o último capítulo que nós vamos falar de Deuteronômio, e amanhã, terça-feira, nós vamos terminar o livro de Deuteronômio. Nesse capítulo 26, fala sobre as primícias da terra. O que são as primícias? São os primeiros frutos. E será que quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der por herança, e a possuíres e nela habitares, então tomarás das primícias de todos os frutos do solo que recolheres na terra que te dá o Senhor teu Deus, e as porás num cesto e irás ao lugar em que escolher o Senhor teu Deus, para ali fazer habitar o seu nome. Aqui, irmãos, nas primícias da terra, são os primeiros frutos que eles eram ofertados ao Senhor de coração, que era dado ao Senhor por gratidão por tudo aquilo que o Senhor estava fazendo dentro da família. O que eles faziam? Olha o verso de número 5. Então testificarás perante o Senhor teu Deus e dirás: Arameu prestes a perecer foi meu pai, e desceu ao Egito, e ali peregrinou com pouca gente. Porém, ali cresceu até vir ser nação grande, poderosa e numerosa. Mas os egípcios nos maltrataram e nos afligiram, e sobre nós impuseram uma dura servidão. Então clamamos ao Senhor Deus dos nossos pais, e o Senhor ouviu a nossa voz, e atentou para as nossas misérias, para o nosso trabalho e para a nossa opressão. E o Senhor nos tirou do Egito com mão forte, com braço estendido, com grande espanto, com grandes sinais e com milagres. E nos trouxe a esse lugar e nos deu esta terra, terra que mana leite e mel. E olha o verso 10. Eis que agora eu trouxe as primícias dos frutos da terra para que tu, ó Senhor, me deste, então as porás perante o Senhor teu Deus e te inclinarás perante o Senhor teu Deus. E o verso 11, e se alegrará por todo o bem que o Senhor teu Deus te tem dado a ti, e a tua casa, tu e o levita e o estrangeiro que está no meio de ti. Essa aqui, irmãos, era as primícias, eram os primeiros frutos. Poderíamos dizer hoje, o primeiro salário de uma pessoa que entrou no emprego, dele abençoar e consagrar esse salário ao Senhor. Não importa o valor, é a primícia, o primeiro fruto, consagrar ao Senhor nosso Deus. Olha o verso 12. Quando acabares de separar todos os dízimos da tua colheita, e no ano terceiro, que é o ano dos dízimos, então os dará ao levita, ao estrangeiro, ao órfão, à viúva, para que comam dentro das tuas portas e se fartem. E dirás perante o Senhor teu Deus: tirei da minha casa as coisas consagradas e as dei também ao levita, e ao estrangeiro, e ao órfão, e à viúva, conforme todos os teus mandamentos que me tens ordenado. Não transgredir os teus mandamentos, nem deles me esqueci. Deles não comi do meu luto, nem deles nada tirei quando imundo, nem deles dei para os mortos, obedeci à voz do Senhor, meu Deus, conforme tudo que me ordenaste tenho feito. Era a lei do povo que era grato ao Senhor, por tudo que o Senhor tem dado. Vamos terminar lendo o verso 17. Hoje declaraste ao Senhor que Ele
te será por Deus, e que andarás nos teus caminhos, que guardarás os seus estatutos, seus mandamentos e os seus juízos, e darás ouvidos à sua voz. Quando nós guardamos o Evangelho de Cristo, quando nós guardamos os ensinos dos apóstolos, quando nós guardamos a palavra do Senhor, o nosso Deus, a mão do Senhor é conosco para nos abençoar, fortalecer e prosperar.